Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o Senhor, com um bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: escolhendo com perfeição. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16 e versículo 10. Diz assim: Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Hoje é 22 de dezembro de 2021, quarta-feira. Quero nessa oração orar e pedir também que você, a senhora e o senhor, orem pelas essas pessoas aqui, Solimar, Iara, Felipe, Eduardo. Essas pessoas precisam de nossas orações. É um pedido da nossa ouvinte Marizelda, lá do estado de Alagoas. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, eterno Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou na tua presença em oração. Quero te agradecer por esse momento. Tu és o nosso Deus. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, as suas famílias, a minha família, a minha pessoa. E em especial te apresento aqui a senhora Solimar, o seu esposo Eduardo, Iara, Felipe. Essas pessoas necessitam, Senhor, de uma vitória de tua parte. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo escolhendo com perfeição. E quero falar sobre exatamente escolha, ser escolhido. Por falar em escolha, nós, como seres humanos, às vezes a gente faz muitas escolhas erradas. Aliás, eu acho que a maioria das escolhas do ser humano, elas são escolhas equivocadas. Por isso que muitas vezes a gente se arrepende. Mas aqui estou falando de um que é perfeito e que escolhe com perfeição. Inclusive Samuel, o profeta aqui do texto, em que nós estamos falando sobre ele, Samuel era um homem de Deus, profeta, era juiz, era sacerdote, um homem íntimo de Deus. Mas errou, falhou, porque quis escolher segundo a sua ótica, a sua visão, seu próprio pensamento. E é exatamente nesse texto aqui, nessa parte que eu escolhi, que foi o versículo de número 10 desse capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, que diz assim: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Faltava um. E entre os filhos de Jessé, tinha um que o nome dele era Davi. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre esse contexto, desse texto aqui, a história em que ali a nação de Israel tinha um rei, o rei era Saul, mas foi um rei escolhido pelo povo. E a gente sabe o desastre que foi o reinado de Saul. E agora nós observamos aqui, Deus é quem está fazendo a escolha para o rei de Israel. Na escolha de Deus, este aqui é o primeiro rei de Israel, tá certo? Então, Samuel, ele fez ali aquela revista, escolheu alguns, Deus disse: não é esses não, nenhum desses aqui é aquele que eu escolhi. E aí Samuel perguntou se faltava mais alguém, mais um filho. Aí Jessé disse: tem um, é pequenininho, acho que não vale nem a pena, Samuel, você olhar para ele, que ele é franzino. Segundo alguns historiadores, inclusive Joséfo, fala que Davi, quando foi ali ungido rei, por Samuel, naquela casa, ele tinha aproximadamente entre 12, 13 ou 14 anos. E ele começou a reinar com 30. Veja a paciência. Davi tinha essa virtude. Quando a gente vê alguém sendo escolhido por Deus,
é porque a gente sabe que tem virtudes nessa pessoa. Eu quero até, inclusive, lembrar aqui uma coisa para você, para a senhora, para o senhor, que Deus não faz acepção de pessoas, tá? Quando a gente fala aqui que Deus escolheu, não é porque Deus estava fazendo aqui acepção de pessoas. A escolha de Deus é baseada na disponibilidade de cada um de nós. Se o homem aceitar o Senhor como o Senhor de sua vida, né? Então fica realmente ali o homem à disposição de Deus para a sua obra. Deus o escolhe. Mas, infelizmente, muita gente não quer ser submisso a Deus. Por isso que não dá para Deus escolher, né? Não pode se servir a dois senhores. Então, eu observo já aqui uma das virtudes de Davi, além da submissão ao seu pai, submissão ao próprio Deus, era a paciência. Ele esperou aproximadamente 18 anos, vamos dizer assim, porque ele começou a reinar com 30 anos. Gente, a escolha de Deus, ela é baseada exatamente em um conceito que a gente, como ser humano, a gente não entende, a gente não compreende, né? Se não vejamos, veja o que é que o apóstolo Paulo escreve aqui na sua primeira carta, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo, vou ler 27, 28 e 29. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Davi estava nesse contexto todo aqui. Aí versículo 29 ele diz: para que nenhuma carne se glorie perante ele, perante Deus. Muitos que se acham grandes, poderosos, né? Absolutos, aí Deus vê que não tem, essa pessoa não está precisando de mim. Como é que Deus pode escolher uma pessoa que acha que é grande, que pode resolver tudo sozinho? Então essa pessoa não precisa realmente de Deus. Como é que Deus pode escolher uma pessoa assim? Nós encontramos também uma expressão de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 16, falando sobre os escolhidos. É certo que Jesus aqui está falando uma parábola sobre aqueles trabalhadores que estavam trabalhando logo no início da manhã, outros que chegaram no final do expediente, mas receberam também de igual modo. Diz assim, versículo 16 de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Isso aqui quer dizer o seguinte: assim os derradeiros serão os primeiros. Os derradeiros são aqueles humildes, submissos, aqueles que são até esquecidos, pequenos, que não são nada. Os primeiros são aqueles que gostam de aparecer, na linguagem mais comum da palavra, né? Aí o Senhor Jesus diz: esses que querem aparecer serão os últimos. E os últimos, os esquecidos, sim, esse vai ter vez em primeiro lugar. Aí ele conclui, na parte que eu quero chamar a atenção aqui, ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama todo mundo, né? Jesus veio para salvar todos, mas nem todos se disponibilizam a serem escolhidos para morar na eternidade, com os seus comportamentos, com a sua vida pecaminosa. Então, no dia do arrebatamento da igreja, não pode ser escolhido, não é? Para subir. Estão na igreja como chamados, estão aí carregando uma Bíblia, né, para cima e para baixo, mas na hora da escolha falta o requisito principal. É a pessoa que decide ser escolhido ou não, por incrível que pareça. Para concluir, veja a visão, né, que Deus tem em relação à visão do homem sobre a sua escolha. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz assim, porque os meus pensamentos, isso é Deus falando, não são os vossos pensamentos. Deus não pensa como a gente, como ser humano. Porque ser humano, ele é tão falho que na hora da escolha, ele olha o que? A aparência. Como foi Samuel? Samuel olhou a aparência dos outros filhos de Jessé. A gente olha, às vezes, o CPF, né? O carrão bonito,
A casa bonita, vou escolher ele ou ela porque tem condições para, né, exercer esse cargo. Isso aí eu não quero nem entrar no mérito da questão, mas acontece em diversas áreas, né, da sociedade e também até religiosa. Diz aqui o versículo seguindo, capítulo 55 de Isaías, eu estou lendo o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Nem o pensamento do homem é igual ao pensamento de Deus, a decisão, a escolha do homem é diferente da de Deus, e nem o caminho que o homem trilha. O homem trilha um caminho tortuoso, pecaminoso. Por mais que a gente queira acertar, né, diante de Deus, mas a gente está errando. O caminho de Deus é perfeito. Então que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe, que possamos entender e possamos também estar numa posição de sermos sempre escolhidos, não pelos homens, mas escolhidos por Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.